tudo bem com você? Eu sou Vanessa Castex, professora de português, e hoje é dia de conjunção coordenativa. Quer saber tudo sobre ela? Então cola comigo. Vem, 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 vem. Então vamos lá, gente. Vamos aprender um pouquinho sobre essa palavra muito importante que cai muito em prova, que é a conjunção. Mas antes da gente falar da classificação, se ela é coordenativa, se ela é subordinativa, convém a gente, entender o conceito de conjunção. Para que serve uma conjunção? Então, trouxe aqui um quadrinho para ficar mais fácil para a gente entender. E aí é o seguinte, olha lá. Conjunção. Conjunção serve para quê? Ou síndeto, tá? O nome pode ser conjunção ou síndeto. Daí as orações sindéticas ou assindéticas, que você já deve ter escutado falar por aí, né? Primeiro, é uma palavra invariável. A gente não vai se preocupar com a flexão de número, ou de gênero, ou de grau, ou qualquer outra flexão. Também serve para ligar orações ou termos de mesma natureza sintática. Ah, tá, Vanessa, mas como assim? Orações ou termos de mesma natureza sintática? Bom, oração você já deve saber que é uma sentença que tem verbo, ok? Então, se ela liga sentenças que têm verbos, ela está ligando orações. Ou elas podem ligar termos de mesma natureza sintática. Como assim? Dois sujeitos, dois objetos diretos, dois objetos indiretos. Eles devem ser da mesma natureza sintática. E aí eu coloquei... Passa pra cá. Coloquei para vocês um exemplo, dessas duas maneiras. Então, eu tenho aqui, comprei maçã e laranja, ou seja, eu tenho o verbo comprar, que é transitivo direto, e pede aí complemento, que é o objeto direto. Quem compra, compra alguma coisa. Comprei maçã e laranja. Tá vendo aqui que eu coloquei um e? E esse e é a conjunção, ligando dois termos de mesma natureza sintática, tá? Dois objetos diretos. Embaixo a gente tem lá, ó, fui à feira e comprei frutas. Aí já tá diferente, eu tô ligando orações. Por que orações? Porque eu tenho o verbo ir e o verbo comprar, ó. Fui à feira, certo? É uma oração. E eu tenho uma outra oração, ó, comprei frutas. E o que eu tô fazendo? Tô usando uma conjunção, que é o e, para ligar essas duas sentenças, essas duas orações, ok? Além disso, você vai cá agora. Além disso, a conjunção coordenativa, ou até a subordinativa, que nós vamos ver depois, ela vai contribuir para a relação semântica. Como assim, Vanessa, relação semântica? Quando você vir por aí numa questão, relação semântica, isso quer dizer que é relação de significado. Então, quando eu falo que eu fui à feira e comprei frutas, isso quer dizer o quê? Que eu tenho uma adição de ações. Eu fui à feira e, também comprei frutas. Então, esse e não só está ligando as orações, como também está contribuindo para o sentido de adição que eu quero que as duas orações tenham, certo? Então, por isso que na sua prova sempre cai questão de conjunção. Por quê? Porque é por causa da relação semântica. E, bizu, hein? Anota aí. Ultimamente, as questões nem estão pedindo mais a classificação da conjunção, o nome da conjunção. Geralmente, elas pedem a relação semântica. Então, é muito importante você ficar ligado, claro, você vai ter que saber quais são as conjunções, mas é muito importante você ficar ligado na ideia que essa conjunção pode trazer para aquelas orações. Bom, agora que a gente já sabe a definição de conjunção, vamos ver como é que ela se comporta, nas orações. E aí a gente vai descobrir agora que ela pode ser de duas maneiras. Ou ela vai ser uma conjunção coordenativa ou subordinativa. Então vamos chamar o quadro aqui de novo. Vamos lá. Olha aqui. Conjunção coordenativa. Eu coloquei aqui, a palavra coordenativa e vou até chamar a atenção aqui para esse prefixo co, que quer dizer o quê? Junto, é o mesmo do com, de conjunção, tá? Que quer dizer junto, ou seja, orações que estão juntas, ordenadas, justapostas, certo? E aí, quando eu tenho essa relação de coordenação entre as orações, eu vou usar uma conjunção coordenativa. Tá, Vanessa, mas ok, eu entendi o que é conjunção coordenativa, mas como que eu sei que a oração é coordenada? Aí que tá o pulo do gato.
Quando eu tenho orações coordenadas, isso quer dizer que as orações não dependem sintaticamente uma da outra, tá? Como assim, depender sintaticamente? Quando eu olho aqui, fui à feira, você consegue entender perfeitamente a oração fui à feira. Você não precisa de mais nenhum termo para, né, que componha essa oração para fazer sentido. Se eu falar para você que eu fui à feira, você vai entender. Se eu falar para você também que eu não comprei nada, você também entende. Tá, eu não comprei nada, ok. Mas aí o que está acontecendo aqui? Eu tenho uma palavrinha que é o síndeto, que é a conjunção, ligando essas duas orações, que não tem dependência sintática, ou seja, uma não depende do sujeito da outra, não depende do objeto da outra. Cada oração já tem os seus termos, né, integrantes e essenciais, enfim. Cada oração já tem os seus elementos, só que elas estão juntas, estão coordenadas. E aí eu preciso de um elo, né? Eu preciso de um síndeto, certo? De um cimento, de uma cola. E quem vai fazer isso? A conjunção. E aí a conjunção aqui, que é o mais, nos dá uma ideia de oposição. Isso quer dizer o quê? Fui à feira, e aí o que você espera de quem vai à feira? Que vai comprar alguma coisa, legume, fruta, verdura, enfim, mas não comprou nada, certo? Então, quebrou a ideia, quebrou a lógica. Então, o que acontece na coordenação? Eu tenho conjunção entrando, ligando as duas orações, mas essas duas orações não dependem sintaticamente. Agora, olha só, gente, uma coisa muito importante. Na coordenação, eu não tenho dependência sintática, mas existe uma dependência semântica. Isso é muito importante. Por quê? Porque quando eu quero a unidade, né, do período, quando eu olho para a unidade do período, eu vejo lá que ir à feira, né, implica um pensamento. Comprar alguma coisa, tá? Fui à feira, não comprei nada, ou seja, houve uma oposição. Então, entre essas duas orações, existe sim uma dependência semântica, dependência de significado, mas não dependência sintática, ok? O verbo de uma não depende do objeto da outra, certo? Uma oração não é o sujeito da outra, o objeto da outra, o complemento nominal da outra. Simplesmente elas estão juntas, ok? Agora, diferente aqui na subordinação. Quando eu tenho uma conjunção subordinativa, ela vai ser empregada ligando orações que têm dependência sintática e semântica. Então vamos ver, ó. Quero, tem o verbo querer, que é a primeira oração. Quem quer alguma coisa. Só que eu não tenho o complemento do quero, né? Na verdade, o complemento do quero é isso aqui, que você seja feliz. Quem quer alguma coisa. Tá, eu quero o quê? Que você seja feliz. Eu quero que você seja aprovado. Ó, nesse momento, levanta a mão pro alto e dá um joinha nesse vídeo e se inscreve no canal. Pelo amor de Deus, que eu tô desejando muita coisa boa aqui, hein? Olha lá. Quero que você seja feliz, quero que você seja aprovado, quero que você passe em primeiro lugar. Recebe aí, ó. Recebe aí. Bota a mão pro céu e recebe. Olha lá. Quero que você seja feliz. Ou seja, a primeira oração, que é o querer, depende sintaticamente e semanticamente da outra oração. Isso é uma relação de subordinação. O que quer dizer esse sub aqui, ó? Né? É o mesmo sub de subordinado, né? Posição inferior, posição de dependência, certo? Então, a gente tem aqui duas dependências. A dependência sintática e a dependência semântica. Em cima, eu só tenho a dependência semântica e não tenho dependência sintática. Sacou aí? Agora vamos para a classificação, porque a gente vai falar hoje das conjunções coordenativas. Me aguarda aí que eu vou apagar meu quadro. Bom, agora que a gente já sabe para que serve a conjunção e como que ela é classificada, né, em coordenativa e subordinativa, agora a gente vai se aprofundar no estudo das conjunções coordenativas. Então vamos ver a classificação desse tipo de conjunção. Então são 5 conjunções, ok? Então, coloquei aqui uma fórmula para quem gosta de matemática. Eu não sou muito chegada, mas eu acho que dá uma ajuda aí. Então, quando você pensar nas conjunções coordenativas, pensa nessa fórmula aqui, ó. A3CE. A3CE. Por que A3CE? Porque a gente tem 3 conjunções que começam com A. Aditiva, adversativa, alternativa. Uma com C, que é a conclusiva. E para finalizar, a gente tem uma com E, que é explicativa. Ok? Então,
A3CE, não esquece, 5 conjunções, 5 classificações das conjunções coordenativas. E agora a gente vai ver a primeira delas, que é a aditiva. Então, vamos mudar a posição do quadro. Bora lá. E aí, como é que vai acontecer aqui a aditiva? Você está focando, meninas? Tá focando? Tá focando. Bom, então vamos lá para a primeira delas, que é a aditiva. E a aditiva, como o próprio nome diz, vai dar a ideia de adição, de soma, de junção. Então, a gente tem aqui essas conjunções, né, que são as mais recorrentes. Então, a gente tem o E, o NEM. O que é o NEM? É o E mais o não, é uma forma negativa do E, tá? E não só, mas também, não só, como também. E aí eu coloquei alguns exemplos aqui embaixo, ó. Ela estuda e trabalha. Então eu tenho duas orações sendo ligadas pelo E, me dando uma ideia de adição, contribuindo para a ideia de adição. Então eu tenho lá, ela estuda e trabalha. Ela estuda, né? E trabalha também, certo? Tem essa ideia de adição, de inclusão. Olha embaixo, ó. Ela não estuda nem trabalha. A gente já tem aí uma ideia negativa. Agora, gente, uma observação. Não coloca ENEM. ENEM é a prova que você vai fazer, certo? Então, ó, ela não estuda e nem trabalha. Não é legal, fica meio redundante. Então, você vai tirar o E e vai colocar o NEM, ok? Então, por quê? Porque o NEM já é o E não, tudo junto, certo? É uma contração. Então, ela não estuda nem trabalha. Eu poderia falar também que ela estuda, ou melhor, que ela não só estuda, mas também trabalha. Repara que a gente tem um mais aqui, tá? Aquele mais sem I, que é muito típico, né, das orações que dão a ideia de oposição. Mas, e esse mais aqui foi adversativo, mas aqui ele vai entrar como uma ideia aditiva. Por quê? Porque eu falo aqui, ó, não só, mas também, olha o uso do também. Não só, como também, não só, mas ainda, tá? Então, fica ligado, porque não olha só pro mais, você vai ter que olhar para tudo isso aqui. Não só, mas também, tá? Se olhar só pro mais, pode cair em pegadinha de questão, ok? Então fica a dica aí da aditiva. E agora vamos lá ver as adversativas e como é que elas se comportam nas orações? Então vamos pegar o quadrinho aqui de novo. Tem aqui, ó, conjunção e exemplo. Então olha lá. Adversativa sempre vai dar a ideia de oposição, de contraste. Lembra da palavra adversário, é aquele que está oposto, é aquele que está contrário a você. Então a gente tem lá o mais, que pelo amor de Deus é sempre sem I quando ele é adversativo, tá? Porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto. E aqui eu coloquei dois exemplos. Olha lá. Saí cedo de casa, porém cheguei atrasada. Vamos pensar nessa ideia? Quando você pensa numa pessoa que sai cedo de casa, o que você espera? Que ela chegue cedo ao destino dela, né? Ou pelo menos no horário. Mas aí não foi o que aconteceu. A pessoa chegou atrasada, então houve alguma coisa contrária, certo? Por isso o uso do mais, do porém, do entretanto, certo? Ou de qualquer outra conjunção adversativa. Outra coisa que é bem importante a gente analisar é que toda vez que eu tenho uma conjunção adversativa, aquela oração que traz a conjunção vai ser a parte mais forte daquele período. Então, olha lá, ó. Saí cedo de casa, porém cheguei atrasada. Aqui eu tô dando luz ao fato de chegar atrasada, certo? Saí cedo de casa, porém cheguei atrasada. O que é mais forte é chegar atrasada. Olha de baixo, cheguei atrasada, porém saí cedo de casa. Né? Então, imagina uma pessoa que chegou atrasada, né, ao trabalho. Então, olha, cheguei atrasada, porém saí cedo de casa. Né? Então, traz uma força, né, como se fosse, né, traz uma luz, como se aquele argumento ali que vem introduzido pela conjunção fosse mais forte, realmente é mais forte. Então, fica a dica aí para uso na redação ou então para questões que falem sobre relação semântica de oposição, ok? Além disso, a gente tem aqui, ó, mais dois exemplos. Não estudei muito, mas tirei uma boa nota. Não estudei muito, tirei, no entanto, uma boa nota. Bizu aqui para uso de conjunção adversativa. Toda vez que eu uso mais, tá? Ele tem que estar aqui, ó, no meio, entre as duas orações. Eu não posso deixar o mais deslocado, ok? Agora as outras não, ó. Não estudei muito, tirei, no entanto. Tá vendo que esse no entanto tá aí, ó, intercalado? Ele tá no meio, tanto é que ele está entre vírgulas. E, se você reparou, ó, tem até um ponto e vírgula aqui, ó.
Não estudei muito, ponto e vírgula. Tirei vírgula, no entanto, vírgula. Esse no entanto aí está intercalado. Eu posso fazer isso com no entanto, eu posso fazer isso com porém, com contudo, todavia. Eu só não posso fazer isso com mais. Então fica a dica aí para você que vai fazer redação no Enem, não tira nota baixa lá na competência 4, que é da coesão, certo? E agora a gente vai para a terceira conjunção, que é a alternativa. E a alternativa vai dar pra gente uma ideia de escolha ou de alternância. Então, quais são as conjunções? A gente pode usar o ou, né? Seja, seja, quer, ora. Então, preste atenção como é que vai ficar na oração. Olha lá. Ou você estuda ou trabalha. Quando eu falo para alguém ou você estuda ou você trabalha, eu tô dando para ela a possibilidade de escolher, né? Então, se ela escolhe trabalhar, ela exclui o estudo, certo? Então, tem uma ideia aí de escolha ou de exclusão também, porque no momento que você escolhe alguma coisa, você deixa outra de lado, né? Você exclui outra. Então, ou você estuda ou você trabalha. E a de baixo, a gente tem a ideia da alternância, ó. Ora trabalha, ora estuda. Então, em momentos, né, alternados, né, a gente tem aí uma alternância dessas ações. Ora trabalha, ora estuda. Bem fácil, né? Quando a gente tem a ideia de alternativa, né, de escolha, de alternância, fica bem tranquilo. Agora, olha só, bizu na hora da redação. Muita gente usa o seja, seja, tá? Só que quando você usar o seja, sempre é o par. Seja, seja. E nunca seja ou, tá? Seja. Tem gente que coloca assim, tem até uma música de Natal, né? Seja rico, seja pobre, o velhinho sempre vem, certo? Seja rico, seja pobre. Nunca seja rico ou seja pobre, tá? Ou, tem muita gente que escreve seja rico ou pobre. Então, se você faz a opção de usar a conjunção seja, sempre vai ter o outro seja, tá? Então, seja rico, seja pobre. Quer rico, quer pobre. Ou rico ou pobre. Ora rico, ora pobre, tá? Sempre aos pares. Então, fica aí essa dica na hora de escrever redação. E outra conjunção bem importante é a conjunção conclusiva. E ela vai dar a ideia, né? Mas, na verdade, ela passa pra gente a ideia lógica. Lembra que eu falei da adversativa? Que ela quebra a ideia lógica? Ou seja, a adversativa é o oposto da conclusiva. Na conclusão, a gente tem a própria ideia lógica. Então, quando você tá lá fechando a sua redação, lá no parágrafo, né, no último parágrafo, parágrafo de conclusão, você começa como? Com logo, portanto, por conseguinte, então, porque são conjunções que dão essa ideia de fechamento, ideia lógica, certo? Então, você pode usar qualquer uma dessas. Então, olha aqui o exemplo, ó. Ela é ótima funcionária, portanto, merece uma promoção. Ela é ótima funcionária. O que eu penso de uma ótima funcionária? Que ela pode ganhar um aumento de salário, não de trabalho, né? Mas de salário. Ela pode ser promovida, né, a um cargo maior. Então, ideia lógica. Agora, se eu falo que ela é ótima funcionária, mas foi demitida, eu quebro a ideia e passo a ter uma adversativa. Então, fica a dica aí, tá? A adversidade quebra da ideia lógica. Conclusiva, a própria ideia lógica, tá? Olha embaixo, ó. Ela é ótima funcionária, merece, pois, uma promoção. Deixa eu falar desse pois aqui, gente. Esse pois, eu até coloquei um asterisco aqui, porque toda vez que a gente achar esse pois conclusivo, ele vai aparecer depois do verbo. Pois, posto ao verbo. Tá vendo aqui, ó? Ela é ótima funcionária. Coloquei um ponto e vírgula. Hoje a gente tá trabalhando na ponto e vírgula. Tá trabalhando na ponto e vírgula. Olha lá. Ela é ótima funcionária. Gente, isso é muito boba, né? Repara que ela tem o ponto e vírgula aí, ó. Ela é ótima funcionária, ponto e vírgula. E pra que esse ponto e vírgula, Vanessa? Porque eu posso aí dar essa ideia de que acabou uma oração e vai entrar outra. Porque esse pois, quando ele aparece assim, conclusivo, ele vem depois de um verbo. Então, olha lá, ó. Ela é ótima funcionária, aí vem o verbo, ó, merece, pois, uma promoção. E aí esse pois vem entre vírgulas. Também posso colocar no final, ó. Ela é ótima funcionária, merece uma promoção, vírgula, pois, ok? Nunca vai aparecer assim, ela é ótima funcionária, pois merece uma promoção. Não, porque muda totalmente sentido, deixa de ter um sentido conclusivo. Então, ó, bizu aqui, hein? Presta atenção.
Pois, quando é conclusivo, sempre depois do verbo, sempre posposto ao verbo. Copiou? Então se liga, pode usar na redação, hein? Agora vamos para a nossa quinta e última conjunção coordenativa, que é ela, a explicativa. Vamos lá, como é que ela funciona? Bom, explicação é a mesma coisa de justificativa. Cuidado, quando você explica alguma coisa, você está justificando, tá? E aí, quais são as conjunções que mais aparecem? O porquê, gente, sempre junto e sem acento, tá? O que e o pois. E olha aí, pois de novo, Vanessa, com asterisco. Meus caros, por quê? Esse pois aí vai ser diferente do pois conclusivo, porque ele vem antes do verbo. E a gente vai ver como é que funciona. Mas olha lá. Primeiro eu quero explicar o seguinte. Como que a conjunção explicativa pode aparecer pra gente? Em prova, normalmente aparece com verbo no imperativo. E o que é verbo no imperativo? Aquele verbo, né, aquele modo que vai dar a ideia de ordem, de pedido, de sugestão, de convite. Se você quer saber mais sobre ele, aqui no canal tem um videozinho sobre verbo e tá falando lá sobre os modos verbais. Então, dá uma revisada. Aliás, você já se inscreveu no canal? Você não vai chegar até o final sem se inscrever, pelo amor de Deus. Faz isso agora. Faz isso agora. Eu tô te dando vários bizus. Eu acho que eu mereço um like, né? Uma inscrição no canal. Fala sério. Vamos lá. Ó, vou dar um tempinho aí pra você fazer isso. Foi? Ah, gente. Tem todo o meu apoio. Vai passar. Com certeza. Já tá escrito. Vai passar. Ah, vai. Sabendo tudo de conjunção e arrasando na redação. Porque isso aqui você pode colocar na redação, tá, gente? Sem medo. Tudo que eu tô falando aqui é muito importante para a coesão do seu texto, tá? Então vamos voltar lá para o exemplo. Apaga a luz que eu quero dormir, tá? Você que estuda aí de madrugada e a sua mãe fala, apaga a luz que eu quero dormir. Isso é uma frase muito comum para vestibulandos aí de plantão. Principalmente aqueles que estudam à noite, né? Que não tem tempo para estudar de dia. Então você que tá vendo aí esse vídeo à noite de madrugada, um beijo, né? Você vai passar com certeza, porque todo esforço vale a pena. Então vamos lá, olha lá. Apaga a luz que eu quero dormir. Sua mãe falou isso, tá? Verbo no imperativo, apaga a luz. Gente, pelo amor de Deus, o verbo no imperativo não é só ordem, pode ser um pedido, tá? Apaga a luz, por favor, porque eu quero dormir. Olha lá, quando alguém fala apaga a luz, faz um pedido ou dá até uma ordem mesmo, ela tem que justificar por que ela quer que apague a luz. Porque ela quer dormir. Então, percebeu aí que o que introduz uma oração que dá essa ideia de justificativa, tá? E aí, com o verbo no imperativo, que é muito comum em provas, tá? Mas também podemos ter, né, uma suposição. Isso aqui eu vejo mais acontecer na fala, tá? Eu nunca vi cair em prova, pelo menos de vestibular eu nunca vi, tá? Que é a suposição. Então, olha lá. Acho que choveu, pois a rua está molhada. Olha só, imagina a situação. A pessoa estava num lugar, ela não viu, né, chover, ela não sabe que choveu, tá? E quando ela saiu, ela viu que a rua estava molhada. Ou seja, ela fez uma suposição de que choveu porque a rua estava molhada, tá? Então, você passou em primeiro lugar, certo? Aí foram lá ver o resultado e olharam o seu nome, mas ninguém, que, né, aquela pessoa que viu o resultado não te conhece. Aí ela pensa assim, poxa, esse cara aqui, ó, brabo, meteu a braba. Por quê? Porque ele passou em primeiro lugar. É uma suposição. Pô, esse cara aqui deve ser, né, estudou pra caramba, ralou, viu muito vídeo do fator na sua casa, ralou pra caramba, estudou e passou em primeiro lugar. É uma suposição, certo? Ele não te conhece, ele não sabe como é que é a tua vida, ele não sabe como é que foi o seu preparo pro vestibular. Então ele está supondo que você foi um aluno muito bom e que estudou pra caramba pra conseguir passar, certo? Então dessas duas maneiras a gente pode ver, tanto com o verbo no imperativo ou a suposição, sendo que com o verbo no imperativo é o que mais cai em prova, tá? Agora, pra gente finalizar, olha esse bizu maravilhoso do pois, tá? Pois anteposto, explicação. Pois anteposto ao verbo, ou seja, antes do verbo, explicação. Que foi o que aconteceu aqui, ó. Acho que choveu, pois a rua está molhada. Olha o está molhada.
tá? Onde é que tá? Que é a locução verbal. E olha onde é que tá o pois. O pois vindo na frente da locução verbal, tá? E o pois, quando ele é posposto ao verbo, ou seja, depois do verbo, ele vai ser conclusivo, tá? Então, se liga nesse bizu aí, que pode te ajudar na redação e também nas questões das provas de linguagens por aí. Ok? Então é isso, gente. Essas foram as conjunções coordenativas. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. E se realmente você aprendeu ou relembrou alguma coisa, por que não compartilhar com um amigo que também está precisando desse conteúdo? Vai lá! Conhecimento tem que ser compartilhado, não pode ficar só com a gente, assim a gente cresce o canal e você recebe muita coisa legal. Então, não esquece de se inscrever, de dar o seu joinha e se você quiser, comenta alguma coisa aqui embaixo, coloca a sua dúvida, sugestão, elogio, reclamação. Enfim, aqui o espaço é seu. É isso aí, gente. Fator na sua casa, um beijo e até a próxima.